Alô, queridos, mais uma vez na sua presença, você aí ouvindo mais uma palavra do Senhor que vai te edificar. Nós vamos falar de um fato interessante, nós vamos falar sobre o perdão. Você já passou e sofreu por alguma desilusão? Alguém de sua confiança um dia te humilhou? Você acha que Deus perdoou esta pessoa? Você acha que Deus viu a injustiça que fizeram contra você e não tomou nenhuma providência? Quantas vezes você ouviu ou disse, essa pessoa vive fazendo mal e não acontece nada com ela? Essa é uma visão material. Vamos fazer uma analogia a respeito. Eu vou dizer como eu penso. A pessoa maldosa é o joio, a pessoa boa ela é o trigo. Se Deus colher o trigo, o joio vem junto e morre também. Então, aí enxergamos que Deus sabe a hora certa da colheita do trigo e o faz com paciência. Tem um versículo que diz, tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Então ele é paciente e sabe agir na hora certa, sempre fazendo a diferença entre o bem e o mal, entre o trigo e o joio. Então, meus queridos irmãos, vamos lá. Começamos lá por Naum, no livro de Naum. É o que nos ensina este versículo. Em Naum 1,3 afirma que Deus é paciente e tardio em irar-se, mas imensamente poderoso e justo, não deixando o culpado sem punição. O versículo descreve Deus como soberano sobre a natureza, que caminha junto de você na tempestade, nas lutas, nos sofrimentos, e enfatiza que apesar de sua bondade, Ele julgará a opressão e o mal. Deus não é cego. Deus não esqueceu suas lágrimas, suas dores, suas batalhas. E toda a injustiça que você sofreu tem um preço para quem o fez. Ele viu o seu choro e as consequências que você sofreu. Ele não estava cego, não estava surdo. Vamos lembrar que Deus é paciente e cheio de poder. Deus não é rápido em se irar, o que mostra a sua paciência e a sua grande misericórdia. Mas eu afirmo que sua paciência não significa impunidade para os justos. Passa-se o tempo, o relógio vira, mas a hora de sua justiça sobre quem te oprimiu, quem te fez sofrer, vai chegar. O seu relógio marca o tempo dele, porque com Deus não se brinca e Deus não se deixa prevaricar. Existe uma frase bíblica e sábia que diz, ao culpado não o tenho por inocente, e basta, ou seja, ou não deixarei impune o culpado. Isso destaca o que ele disse antes. Deus, ele não tolera o mal indefinitivamente, indefinido. Mesmo que ele perdoa, você tem um preço a pagar. Mas vamos ter uma visão mais séria. Também existe este outro versículo que diz, o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Isso indica que Deus controla até o clima, a história sendo maior do que qualquer império humano. Mas eu vou mais um pouquinho adiante. Vamos ver também o que diz lá em Números. Lá em Números, no capítulo 14, 18, nos ensina e nos descreve o caráter de Deus como paciente e misericordioso. Ele é. Perdoando que os pecados, mas que não inocente o culpado, visitando a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Ele vai lá longe na geração da sua família. A tua justiça chega até mesmo aos seus familiares. Ele vê, ele observa.
Mas observe que muda as escritas de vários livros bíblicos. Mas a ideia de Deus sobre a justiça é a mesma. Vários livros contam de forma diferente. É como uma oração que um dia Moisés fez, destacando a justiça aliada ao perdão. Após a rebelião do povo de Israel lá no deserto, eu estou falando sobre isso. O texto afirma que o Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Ele não é um Deus violento. Deus é descrito como aquele que perdoa a iniquidade e a transgressão. Mas o versículo também diz que ele não inocenta o culpado e traz consequências com o seu comportamento errôneo. Você errou, você tem um preço para pagar. Ele pode perdoar, mas a justiça humana pode te cobrar. E esta passagem é vista no caráter de Deus, lá em Êxodo 34, 6 a 7, e também usada por Moisés para interceder por Israel, equilibrando a justiça divina com a sua compaixão. Existe um equilíbrio dentro do Senhor. Tem também outro versículo em Gálatas 6, 7. Preste atenção, irmãos, que também vale como ensinamento. Mas como nós vamos interpretar essa passagem? No verso 7 diz: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. E no verso 11 fala: quem semeia a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você está livre. Aí enxergamos que Deus implantou esse mecanismo no mundo, essa visão que ele tem. Mas vamos focar profundamente em Gálatas 6:7. Vamos voltar a explorar este conceito bíblico em sua raiz com bastante profundidade. Vamos olhar direitinho? Por exemplo, Deus não se deixa prevaricar. Ou seja, de Deus não se zomba, ou de Deus não se escarnece. Esse versículo é uma advertência bíblica sobre a soberana divina e a injustiça infalível de Deus. Prestem bem atenção. Mas aqui eu faço um comentário detalhado sobre o significado desta afirmação. A passagem, ela diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Isso é um fato notório, isso é uma verdade. E nesse versículo, não vos enganeis, é um alerta contra a autoilusão de achar que se pode viver de qualquer maneira, conforme você quer, sem escapar das consequências que a vida vai lhe trazer. A palavra prevaricar, zombar, escarnecer, nesse texto significa tentar enganar a Deus, desprezar seus mandamentos, fingir piedade ou em viver em pecado quando se espera a recompensa divina. Bem explicado, não? Mas lembre-se que Deus, ele é justo. Ele conhece o nosso coração. E a ideia central é que Deus não pode ser manipulado. Deus não é... Você não consegue manipular o Senhor, você não consegue enganá-lo, suborná-lo com aquela religiosidade superficial ou em palavras vazias. Ele quer muita fé e convicção. Ele tem conhecimento profundo de tudo. Ele enxerga além das aparências, conhecendo as intenções ocultas do nosso coração. Ele vê tudo. Não adianta você querer se safar da verdade. Deus não pratica justiça sem sabedoria, sem conhecimento de causa. O seu erro, a rebelião e a sua desobediência trazem consequências naturais sobre a colheita que você plantou. Entenda que Deus, como juiz justo, ele vai fazer cumprir. Você vai pagar o preço do que você fez. Isso se chama no nome vulgarmente conhecido de todos como o quê? A lei da semeadura, a lei da colheita. Dela ninguém escapa. A frase destaca que a vida é um sistema de plantio e colheita. O que você planta não nasce.
E cresce assim da noite para o dia. Por quê? Porque existe um tempo entre o plantar e o colher. E aí é que entra o tempo de Deus. É aí que ele passa a te olhar. O seu plantio ele é opcional, mas a sua colheita é obrigatória. O homem escolhe o que semear entre atitudes, palavras, decisões, mas não controla o resultado e o tipo de semeadura que ele plantou. Às vezes você comete um erro, você não sabe as consequências. Mas tem uma diferença, e a gente tem que procurar entender que não é coisa de crente, mas é a verdadeira realidade. Pois quem semeia para satisfazer os seus desejos egoístas, ou seja, da carne, vai correr o quê? Corrupção, maldade, coisa mal feita. Quem semeia lá no Espírito, colherá a vida eterna, terá paz, não terá problemas. Às vezes achamos que Deus está demorando e que Deus esqueceu o seu sofrimento, as suas dores, as suas marcas, mesmo que a colheita está demorando meses, você fica oriçado. Ela inevitavelmente ela vai chegar uma hora. Deus espera de nós a sinceridade e arrependimento verdadeiro, não apenas rituais, palavras ou coisas fictícias. O ser humano deve viver com temor, com vigilância, cuidando da sua semente, das suas palavras, das suas ações. Nunca brinque com a fé. A soberania de Deus mostra que tentar levar vantagem na vida cristã, é uma afronta que gera consequências sérias, até no seu dia a dia. Não é à toa que dissemos buscar primeiro o reino dos céus. Mas para mim terminar a frase deste versículo, lembramos de que Deus ele é santo. Ele é justo e o ser humano é responsável por suas escolhas. Você tem um livre-arbítrio, você que vai definir o melhor para você. Não se pode prevaricar, desviar-se do que é correto contra Deus, sem colher os frutos de sua desobediência. Tem um preço que você vai pagar. Portanto, meus queridos, pense bem. Às vezes achamos que Deus está demorando para agir. Olha, aquele homem faz tanta coisa errada e nada acontece com ele. Nossa, você viu aquela pessoa? Ela fez isso, ela fez aquilo e ela continua impune. Não, meus irmãos. Vai chegar uma hora que esse Deus maravilhoso que a gente conhece vai tomar providência. O meu muito obrigado por você ter ficado até aqui. Eu agradeço a sua participação com muito gosto. Porque se você ficou até o fim, porque você tem interesse na palavra do Senhor. O meu muito obrigado, eu só tenho que agradecer. Fiquem todos com Deus.